Seguimos com Liberdade de Opinião e vamos direto para Brasília para falar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, muito bom dia. Bom dia, Kenzo. Tudo bem? Vamos lá. Alexandre, o analista da CNN, Igor Gadelha, conversou nesta noite com Marcelo Queiroga, anunciado para assumir o Ministério da Saúde. Além de se mostrar alinhado ali ao presidente Jair Bolsonaro, Queiroga também disse que o lockdown só deve ser usado em situações extremas e não como uma política de governo. Queiroga também defendeu um diálogo nacional com governadores e secretários de saúde e também disse que a vacinação é o meio mais eficaz para combater a pandemia. Durante essa conversa com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro disse que o médico vai implementar novos programas para combater a Covid-19 no Brasil. A gente vai dar uma olhada agora e ouvir um trecho da fala do presidente. Anuncio agora que o Dr. Marcelo Queiroga, a partir de amanhã, vai ser publicado em Diário Oficial da União e começa, então, uma transição que vai demorar aí 1 ou 2 semanas. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A conversa foi excelente, já conheci há alguns anos e tem tudo, no meu entender, para fazer um bom trabalho, dando prosseguimento em tudo que o Pazuello fez até hoje. Queiroga é médico, né, Alexandre? É importante a gente lembrar isso, há mais de 30 anos, especialista em cardiologia, diretor técnico de um hospital em João Pessoa também. Em 2019, desde 2019, na verdade, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O médico atuou na equipe de transição do governo Temer para o atual governo. Há alguns meses, Bolsonaro indicou o médico para a direção da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Alexandre, foram 4 ministros na gestão do atual presidente Jair Bolsonaro. A gente vai lembrar agora aqui rapidamente eles: Mandetta, Taixe, Pazuello e agora Queiroga, né? Como é que você avalia a confirmação de mais um titular da pasta da saúde? Olha só, por coincidência, hoje, 16 de março, faz 202 anos que nasceu o Barão do Rio Branco, o José Maria Paranhos, um diplomata. E a gente está notando aí que o doutor Queiroga está falando em diplomacia, de alguma forma, diálogo com secretários de saúde e com governadores. Isso não muda, porque Pazuello manteve esse diálogo, né? Eu não ouvi, algumas vezes acompanhei esse diálogo com prefeitos e com governadores e nunca ouvi queixa, né? Muito pelo contrário, eram agradecimentos pelo trabalho logístico que ele estava fazendo, uma vez que estava impedido de baixar determinações para governadores e prefeitos que detêm a prioridade na administração dessa pandemia, conforme determinou o Supremo no dia 15 de abril, embora, né, tenham feito versões de que não é isso e basta ler o que decidiu o Supremo. Bom, o doutor Queiroga também, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ele deve ter um pouquinho, desculpem, um pouquinho de política, né? Ele sendo médico, ele tem ciência e arte, porque a medicina também é uma arte. E, enfim, sai um general, entra um médico, né? volta um médico, falando em diálogo, isso é bom. É importante essa transição. Ele já foi da equipe de transição de Temer para Bolsonaro. Agora ele vai fazer uma transição com Pazuello de 1 a 2 semanas. Essa transição é importantíssima para se inteirar da situação, né? Precisa saber o que está acontecendo, né? Eu lembro que assim que se inteirou de tudo, eu tive uma conversa longa com o ministro Pazuello e ele me disse uma coisa que eu fiquei preocupado. Ele disse assim: olha, se não der assim eu caio fora, mas não vai ter mais intermediário de verba entre Ministério da Saúde e prefeito e governador. Vai ser direto daqui com o prefeito e com o governador, né? Então talvez isso tenha provocado algumas chispas aí no que foi a vida do Pazuello, né? Era dia e noite campanha contra ele. Mas, enfim, tem outro detalhe, eu estou olhando aqui porque eu anotei para não esquecer esses detalhes. Ele é da Paraíba, ele é nordestino. E lá no Nordeste se situa assim
o grupo de governadores oposicionistas, lugar onde Bolsonaro não teve os mesmos votos que teve nas outras regiões do país. Então, também é importante que tem lá um representante do Nordeste, Pazuello é carioca, né? E entra o doutor Marcelo aí, que é da Paraíba, tem uma boa atuação lá na Paraíba, enfim. Essa transição aí vai ser importante, né? Essa passagem de mando de um para o outro. E, Alexandre, o que Queiroga pode fazer, então, de diferente em relação à gestão de Pazuello? Bom, aí só bola de cristal, eu não sei quais são as intenções dele, o que ele pode fazer. O problema é esse, a gente tem que reconhecer que o governo federal está amarrado por uma decisão do Supremo. As prioridades na ordem de prioridade, não pode haver nenhuma ordem que contrarie um governador ou um prefeito, né? Eles têm essa administração. Ele vai ter que fornecer vacina, né? Esse diálogo com a área médica, né? O que ele, talvez, se pudesse dar um palpite para ele, eu diria, tente despolitizar, não entrar nessa da política, tirar a campanha do ano que vem, né? Tirar tanto nas relações, governo federal e governadores de estado, esquecer que tem eleição no ano que vem, né? E que a prioridade é salvar vidas e diminuir sofrimento das pessoas, né? Como todos os médicos, ele deve ter aprendido na escola de medicina, todos os médicos aprendem, né? Que uma doença não pode esperar que se agrave, que tem que ser tratada logo. Alexandre, a gente continua no tema saúde, agora falando um pouco mais sobre vacinação, porque no seu último dia como titular ali da pasta, antes da transição proposta pelo presidente Bolsonaro, Pazuello disse que o Brasil é o 5º no mundo na distribuição de vacinas e que a estratégia é a produção nacional. Vamos ver. Essa semana entregaremos 5,6 milhões de doses, todas produzidas no Brasil. A estratégia de produção nacional é a nossa maior vitória. Sem ela, nós não teríamos vacinado praticamente ninguém. Até o final do mês de março, chegaremos a mais de 47 milhões de doses no total, somando o que já distribuímos até agora. O que vai permitir chegar no número de 29 milhões de brasileiros vacinados. Olha, e até as suas últimas semanas ali no cargo, o ministro Eduardo Pazuello estava ali recebendo uma forte pressão de parlamentares, governadores, prefeitos, né, que por diversas vezes pediam a saída dele do cargo. Pazuello é investigado pela Polícia Federal e deixa o Ministério da Saúde no pior momento da pandemia. Alexandre, o que eu quero saber, a decisão de trocar Pazuello foi técnica ou política? Quais os critérios que pesaram mais aí para que o presidente Bolsonaro tomasse essa decisão? Foi política, porque não parava, né? Se não tivesse pandemia, essa campanha seria contra o Paulo Guedes, outro seria tentando jogar Mourão contra Bolsonaro. A gente está muito na cara. Felizmente, os que fazem essa campanha estão emotivos, então fica tudo muito claro, né? Que tem a ver com eleição do ano que vem. É o dia e noite, Pazuello sob fogo. Aí essa história, investigado pela Polícia Federal. Puxa, ele desviou alguma vacina? Não. É que tem uma denúncia que Lewandowski pediu para examinar se ele é responsável lá pela questão de oxigênio que faltou lá em Manaus. Não? Ele não fabrica oxigênio, não distribui oxigênio. Não? São essas coisas, né? Se não avisam de lá, ele não estava lá em Manaus para saber. Então, são essas coisinhas que todo mundo está observando. Ninguém mais é trouxa hoje. Todo mundo observa, todo mundo acompanha, né? Agora, nessa questão da vacina, tem uma coisa que me preocupa. Eu assisti a entrevista dele ontem, inteirinha, e ele fala que já temos contratadas 562 milhões de doses de vacina. Ou seja, vai sobrar vacina e vai para o ano que vem, quando tomara que a pandemia seja só uma endemia, né? Que uma onda que volte assim de vez em quando. Tomara. Aí já sobra vacina para o ano que vem. Mas o que me preocupou foi que 220 milhões dessas vacinas são da AstraZeneca,
AstraZeneca, Oxford. E neste momento, lá na Europa, quase 10 países, deixa eu ver, foi Alemanha, França, Itália, Noruega, Islândia, Bulgária e tem mais alguns países europeus, suspenderam essa vacina sob suspeita de trombose no pulmão e no cérebro. Isso é grave. Aí, claro, o que diz a Anvisa? Agora, neste momento, o que diz a Anvisa? Estamos em contato com as agências reguladoras irmãs monitorando esse quadro. A agência europeia está acompanhando e afirma que ainda não há relação de causa e efeito comprovada com a vacina. Estamos desde 7 horas da manhã de hoje com a coalizão internacional das agências reguladoras de remédios, as Anvisa e suas co-irmãs, um dos mais altos fóruns regulatórios mundiais, agora, cujos integrantes são os presidentes das agências reguladoras de saúde no mundo. E a Anvisa, representando o Brasil, é membro. Então, continua acompanhando esse problema que eu fiquei preocupado com esse problema, porque, afinal, nós estamos investindo muito nessa vacina da AstraZeneca. Enfim, é isso. Kenzo? Alexandre, a gente vai falar agora ainda nesse assunto da saúde, porque o primeiro nome cotado para substituir o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi da cardiologista Ludmila Rajar. Ela recusou oficialmente esse convite em reunião ali com o presidente Bolsonaro. Em entrevista exclusiva à CNN, a médica explicou os motivos para não aceitar o cargo de ministra da Saúde. Vamos dar uma olhada. Eu fiquei muito honrada pelo convite do presidente Bolsonaro. Tivemos 2 dias de conversa, mas infelizmente acho que esse não é o momento para que eu assuma a pasta do Ministério da Saúde, por alguns motivos, principalmente por motivos técnicos, eu sou médica, sou uma cientista, sou uma especialista em cardiologia, terapia intensiva, tenho toda as minhas expectativas em relação à pandemia, o que eu vi, o que eu escrevi e o que eu aprendi. E eu acho que isso está acima de qualquer ideologia, isso está acima de qualquer expectativa que não seja pautada em ciência. E, Alexandre, como é que você avalia, então, os motivos alegados pela médica Ludmila Rajar aí para não aceitar esse convite, os argumentos expostos por ela? Claro que o governo não dará autonomia técnica para o comando da pasta da saúde, na sua avaliação? Não, peraí. Ô, Kenzo, hoje, 16 de março, eu estou completando 45 anos de Brasília. E Brasília é uma aldeia, né? A gente fica sabendo de tudo. E ela estudou, ela é de Anápolis, e aqui vizinha de Brasília, ela estudou na UNB, né? Então, aí eu chego à seguinte conclusão, né? Com tudo que a gente fica sabendo, eu fico lembrando daquela criação imortal do Péricles Maranhão, o pernambucano que criou o amigo da onça, né? Parece que quem avalizou, quem endossou o nome dessa médica para o presidente Bolsonaro foi um amigo da onça, porque não ia dar certo. Ela ia durar menos que o Taish, que durou 4 semanas, né? Por exemplo, essa história aí que a gente viu, né? O Sidney chamou de inacreditável e realmente, né? Essa história de que ela foi ameaçada no hotel, tentaram entrar no quarto dela várias vezes, graças aos seguranças do hotel. Eu tenho aqui agora, do site da Folha de São Paulo, uma nota do hotel. O B-Hotel informa que durante toda a estadia de Ludmila no hotel, período compreendido entre 14 e 15 de março, nenhuma ocorrência foi relatada nas dependências do empreendimento e nenhuma queixa, sobretudo por parte da vítima, foi repassada para a administração, né? Além do exposto acima, o B-Hotel esclarece que, após tomar conhecimento das alegações concedidas pela médica, consultou imediatamente o circuito interno de câmeras e não encontrou nenhuma anormalidade nas imediações da suíte ou em qualquer outra área do empreendimento. Funcionários e colaboradores do B-Hotel também foram ouvidos e nenhuma ocorrência similar foi constatada. Eu devo dizer, né, depois do susto com aquele Twitter
falsificado dela, mas eu encontrei, foi no site da Folha de São Paulo, essa nota do hotel. Né? Então, é isso, não daria certo. Né? No mesmo dia, ela já tinha concedido uma entrevista que eu imprimi aqui na impressora que está aqui do meu lado, deu 11 páginas de entrevista, antes da conversa com o presidente, em que já estava se apresentando como ministra, etc. Né? Enfim, não ia dar, foi um engano, foi um engano. Alexandre, vamos falar agora sobre economia. É que o Congresso Nacional promulgou aquela PEC, a PEC emergencial, que viabiliza ali a volta do auxílio emergencial, mas o pagamento do benefício ainda depende do governo federal, que vai estabelecer ali as novas regras, como valor, prazo e também quem vai receber esse benefício. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a promulgação da PEC emergencial abre caminho para que tanto o auxílio quanto outros programas que, segundo ele, foram bem-sucedidos, possam ser renovados. Vamos ver. Foi promulgada, agora vem o auxílio emergencial. Foi a medida mais efetiva que realmente protegeu os 64 milhões de brasileiros. Agora vem também os programas que foram bem-sucedidos. Tudo que deu certo, nós vamos repetir. Então, o que aconteceu com o crédito para pequena e média empresa? 50% do crédito foi para milhares de pequenas e médias empresas. Esses empréstimos, então, estão sendo renovados no Pronamp. Vem também uma versão nova do BEM, que foi o que permitiu que 11 milhões de empregos foram protegidos. Alexandre, a gente vai falar um pouco sobre esse tema agora, porque o comércio fecha, prestadores de serviço ficam parados, economia perde força, empresários perdem faturamento também. De quem é a responsabilidade, então, Alexandre, na sua opinião, por ajudar as empresas a preservar os empregos? Olha, a responsabilidade, a própria CLT diz que a responsabilidade de quem fecha e provoca desemprego é da autoridade que fechou e provocou desemprego. Está na CLT isso, acho que é artigo 486, algo assim. Né? Mas, enfim, há prefeitos e há prefeitos. O de São Lourenço, por exemplo, sem uma porta fechada, desde 21 de fevereiro, ele anunciou agora, não tem uma internação na UTI, nenhuma hospitalização de Covid, por Covid. Por quê? Porque começaram em janeiro assustados, veio a nova administração municipal, assustados com o crescimento da Covid. Eu acho que São Lourenço, essa bela estância turística, tem 50 mil habitantes, né? E começaram a fazer aquilo que a Faculdade de Medicina ensinou para o prefeito, né? Que não se espera uma doença agravar, se trata a doença logo aos primeiros sintomas. E resolveu, tá, zerou, não precisou fechar a porta de ninguém. Agora, mais ainda, né? Vejam só que união bela. Em Taquara, terra da minha mãe, lá no Rio Grande do Sul, em Taquara, a Câmara de Vereadores, no dia 9, a prefeita, procurados por um grupo de médicos preocupados, que estava lotando o hospital, né, resolveu fazer a mesma coisa. Né? Então, as soluções estão aí, à vista. Essa é a realidade do dia a dia. Agora, o governo federal é chamado para ajudar. A Caixa Econômica Federal está fazendo um excelente trabalho, está se revelando mesmo o grande banco social para o qual ela deveria ter existido sempre, não a serviço de políticos, como aconteceu no passado, né? Fazendo um grande serviço. Está aí, deu certo, manteve a economia funcionando, ao contrário do que imaginava o FMI, a gente caiu pela metade e não inteiro, né? Os 9% que o FMI previa de queda brasileira. Nós tivemos um PIB que caiu menos que a média do PIB europeu, né? O brasileiro conseguiu trabalhar, né? E o governo federal fez a parte que devia, com o apoio do Congresso Nacional, graças ao Congresso Nacional, e agora, de novo, está aí a possibilidade de 40, 45 milhões de brasileiros, né, que não têm recurso, aqueles que estão no chão, algemados, e que, algemados por alguém que já está com contra-cheque garantido no fim do mês, mas ele está algemado, mas ele está querendo conseguir a comida para os filhos à noite, né? Então, a gente tem que ver essas histórias todas, que não se pode cometer injustiça durante a pandemia. É um problema muito difícil, né? Mas está na responsabilidade de quem foi para a eleição para se eleger e governar um estado, um município e agora administrar uma crise sanitária que tem seus reflexos na economia. Alexandre, obrigado pela participação.
Quem sou até amanhã, aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.